Olha, se broxou eu não sei, mas o azulzinho tá chegando. A fanbase de Jujutsu agora se dividiu em 3 grupos de pessoas. Você sabe quais são? As pessoas que dizem que Jujutsu está numa fase ruim. As pessoas que dizem que Jujutsu está maravilhoso e ele é imbrochável. E as que dizem que Jujutsu tá mais broxa do que aquele teu tio Joaquim que sempre fala que passa o rodo no forró dos velhos. Mas então, está ruim ou não está ruim? Broxou ou não broxou? O GG perdeu a mão do negócio? O que tá acontecendo? Vem aqui com o pai que nós vamos analisar isso que é agora. Desde a morte do Gojo, o Jujutsu entrou num padrão bem repetitivo. Hajime mostra o seu poder máximo, Sukuna reconhece as suas habilidades e Hajime é derrotado. Higuruma usa sua arma mais forte. Sukuna reconhece a sua determinação e Higuruma morre. Yuji mostra sua evolução durante o treinamento e o Yuta revela o seu domínio. Sukuna reconhece que eles melhoraram. E Yuji e Yuta são derrotados com facilidade. Maki não tem nada de novo pra mostrar. Ah, mas o Sukuna reconhece a sua força mesmo assim. E a Maki é derrotada com facilidade também. O Sakabe finalmente mostra o que ele pode fazer. E o Sukuna acha ele até muito bom pra um grau 1. E que o Sakabe é derrotado sem esforço algum. Miguel se apresenta agora no campo de batalha e... eu vou morrer! Mas acreditem em mim, isso aí não vai durar muito. A gente já vai ir pra uma outra fase mais interessante e tomara que menos repetitiva. Ou será que não? E isso vai acontecer daqui a 2 ou 3 capítulos. Como eu sei disso? Porque é um mangá, e você sabe como um mangá funciona? O formato do mercado japonês é totalmente voltado para a venda dos volumes físicos, e não os capítulos digitais. Então você tem que entender que a obra precisa seguir um pacing que faça sentido com o volume físico. O ritmo do roteiro é sempre moldado em volta da ideia de agradar os leitores que vão comprar o volume impresso no dia que sair, e não a gente que lê pela internet. Que claro, a gente também é levado em consideração, se a gente lê por meios oficiais, né? Mas o negócio deles é vender o papel mesmo. Mas no que isso influencia, você pode se perguntar. E é muito simples. Quando o volume termina, ele tem que terminar de uma forma que faça o leitor desejar comprar o próximo volume, senão eles não vendem, eles vão à falência. Você ter desenhos bons ou uma história boa não garante que vai fazer o leitor comprar o próximo. É por isso que tem uma traiçãozinha por trás. Cliffhanger. Sim, cliffhanger. Esse é o nome dado para uma técnica de roteiro que consiste em terminar um segmento, ou uma parte, se você preferir, da história com um momento de ué, e agora? Em que o que vai acontecer depois seja muito difícil de prever. Ou seja, normalmente vai terminar numa cena impactante, em um plot twist, ou em uma revelação bombástica. Funciona mais ou menos assim. Luke, eu sou seu pai. Ou então, assim. A verdade é que você não pode me derrotar, Sucumba. Porque eu sou o Jujutsu Kaisen! Esse tipo de momento não só gera curiosidade, como gera uma baita ansiedade para saber o que vai acontecer em seguida. E isso garante que o próximo volume vai vender muito bem. Então é bem previsível, basta fazermos os cálculos. O volume 24 termina com a cena que o Sukuna acaba de sair do banho e ele dominou totalmente o Megumi, e agora ele faz o sinal de mão para invocar o Mahoraga. O volume 25 termina quando o Gojo e o Sukuna entram naquele domínio minúsculo, aquela bolinha de nada, e ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém entendeu porra nenhuma. O volume 26, obviamente, acabou no capítulo 236, com a cena da morte do Gojo, que até fez uma ou outra pessoa dropar a obra, mas muitas outras ficaram duvidando se ele morreu mesmo. Então elas estavam ansiosos pro próximo. Então até aí a gente parou no capítulo 236, que foi o final do último volume lançado. Os volumes têm em média, normalmente, assim, entre 9 e 10 capítulos, mais ou menos. Então provavelmente o volume 27 vai acabar entre os capítulos 45, 46 ou 47. Claro, assumindo que pode ser um volume anormal que tem 11 ou 8 capítulos, talvez. Nada impede. Quando você olha esses capítulos de possibilidade, fica claro que só 2 cenas podem corresponder ao final do capítulo. A cena que o Higuruma saca a espada dele, que pode dar one hit kill no Sukuna, seguida do GG comentando que o talento dele é nível Satoru Gojo. Ou, mais provavelmente, a cena que o Higuruma acabou de morrer e o Yuji tá segurando a porcaria da espada que pode matar o Sukuna a 2 centímetros das costas dele e, teoricamente, não tinha como ele esquivar. E ainda por cima é acompanhado da frase "eu sou
um feiticeiro Jujutsu. Então tá com muita cara de final de volume, praticamente certo. E isso aí acontece no 247. Então, considerando a média de 9 ou 10 capítulos por volume, o volume seguinte vai terminar no 256, 257 ou 258. Então, Pela lógica, vai ser exatamente aí que a gente vai ter algum evento bombástico pra voltar à normalidade do mangá de uma vez. Claro, você pode dizer agora que, independente de cliffhanger, de qual momento o cliffhanger vai acontecer, os volumes em si tá muito monótono, os capítulos não estão tão bons quanto eram antes. Claro, você pode dizer sim que Jujutsu decaiu, e eu não discordo disso. Você só não pode ser esse cara aqui. Não concordo que Jujutsu seja um 7,5, mas eu vou respeitar a opinião. Agora, dizer que Jujutsu caiu pra nota 2? Fucking 2? Amigo, se você tá dizendo que o Jujutsu atual tá com uma nota 2, você certamente nunca leu um mangá nem assistiu um anime que seja de fato nota 2. Você não tem ideia do que você tá falando. Você conhece aquele do menino que tem que abaixar as calças e dançar Macarena na sala de aula, senão ele morre? Não? Então você ainda não sabe o que é um anime ruim ou um mangá ruim. Acredite em mim, eu vi coisas. Eu presenciei atrocidades que eu não imaginava que um autor poderia cometer. Então eu digo com certeza que Jujutsu certamente está muito longe de ser uma nota 2. Muito longe. Voltando ao assunto, eu tenho uma boa teoria sobre a decaída atual do mangá. Como vocês podem perceber pela sequência que eu descrevi no começo, as lutas atuais tem um certo padrão de, por exemplo, sempre querer demonstrar ali a evolução dos personagens. E claro, isso é uma coisa normal, mas assim, todos os personagens em sequência, assim, é esquisito. E também teve bastante flashback de conversas sobre o que eles planejavam pra essa luta e quais que eram os riscos e o que eles iam tentar. O problema é a execução, quando eles querem demonstrar que o personagem evoluiu muito depois do treinamento, sabe, o GG não coloca o personagem pra fazer coisas incríveis. Ele coloca o Sukuna pra elogiar ele, sabe? Esse Sukuna, ele tá mais falso do que professora do primário. Sabe aquela professora do primário que as crianças desenham vários rabiscos assim, ela fala: Nossa, que lindo, você vai ser um pintor quando você crescer. E é só um rabisco. Essa falsidade é a mesma falsidade do Sukuna. Porque ele elogia todo mundo, mas também dá um pau em todo mundo com facilidade. Tipo assim, nossa, você ficou muito bom, pena que não vai servir pra nada. E essa fórmula de colocar o Sukuna pra ficar elogiando, e aí tem flashback pra mostrar plano e não sei o que, isso tá deixando essas lutas muito mais arrastadas do que deveriam. Talvez o problema não sejam as lutas em si, o problema é que elas não fluem direito. Então, eu imagino que o retorno do Gojo era um momento muito esperado. E certamente ia colocar muito hype no mangá. Mas o problema é que hype acaba rápido. E de fato a volta do Gojo gerou muito hype, talvez até muito mais do que eles esperavam. Mas aí você seguir isso com um arco de treinamento, que é um arco teoricamente frio, talvez acabasse com o hype. E aí outro momento que era pra ser hypado, que seria a luta do Gojo contra o Sukuna, não teria tanto hype quanto deveria, porque o público esfriou, né? O Gojo voltou e você joga um balde de água neles colocando um arco de treinamento. Talvez o público entendesse. Mas eu acho que eles não quiseram arriscar. Então a minha teoria é que o arco do treinamento de fato existiu. E no arco do treinamento mostraria evolução, conversas, planos e estratégias. E talvez isso durasse uns 4 ou 5 capítulos. Talvez um volume inteiro. Principalmente pensando que o Gojo não voltou no final de um volume, ele voltou no meio. Então o resto dos volumes dali pra frente poderia tranquilamente ser o treino. E aí sim terminar com o capítulo do Sukuna encontrando com o Gojo no dia da luta. O capítulo que o Gojo voltou do selo, tiveram 6 capítulos até o final do volume. Mas só teve um capítulo de preparação deles e em sequência já começou a luta. Eu não duvidaria que originalmente seriam 5 capítulos de preparação e treinamento, e assim, no 6º capítulo e último do volume, o Gojo encontraria com o Sukuna pra luta. Mas para não arriscar perder o hype, eles adiantaram o evento da luta, e aí tem um capítulo só de transição que aconteceu basicamente nada, e não foi falado nada demais, e em seguida eles já estão entrando no pau. E essa decisão jogou a gente nesse momento atual, em que, como você tem personagens que evoluíram e ficaram mais fortes, e bom, se você não desenvolver os seus personagens, todo mundo vai falar que sua história é horrível, eles têm que ser desenvolvidos.
ele tem que ficar mostrando a evolução detalhadamente, de ele aprendeu a controlar melhor, e ele está fazendo, nossa, ele está fazendo não sei o que, muito bom. E tem que ficar repetindo e repetindo essa fórmula várias vezes pra demonstrar que o pessoal evoluiu. E é isso que fez tudo isso aqui ficar tão arrastado. Mas mesmo assim, calma lá, galera. Mesmo com a impressão de decaimento, o Jujutsu ainda, não tá ruim. É a gente que é acostumado que a obra tenha um padrão muito maior do que ela tá tendo. Mas eu te garanto que se você olhar 30 shounens menores que estão em lançamento, a maioria deles invejaria esse arco de lutas arrastadas, porque mesmo as lutas de clímax desse mangá não conseguem manter aquela qualidade, apesar da gente achar que não é muita. Claro que também tem um shonen pequeno que o mangaka é absurdo, mas isso é exceção. Em muito mangá, essa sequência que a gente tá tendo seria o clímax. O trabalho do GG, mesmo agora, ainda é de dar inveja em muito, mesmo essa não sendo a melhor forma dele. Agora resta aguardar os próximos capítulos. Eu faço a cobertura semanal do mangá aqui no canal, então estão todos convidados a acompanhar o desfecho dessa bagaça comigo, certo? Meu nome é Zero, eu sou o Banshou e até a próxima. Aquele abraço.